Quando se fala sobre o sábado, sempre há aqueles que falam assim: Jesus aboliu a lei. Se você for observar os conceitos cristãos, esse aboliu a lei basicamente se refere ao Shabat e às leis alimentares do povo de Israel. Mas para os que aceitam que o Shabat é um dia sagrado, um preceito importante, sempre fica um questionamento, sempre fica uma dúvida. Como santificar, como guardar o Shabat? Qual a relevância desse dia? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como santificar as regras e tradições que contemplam o nosso Shabat. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa série, nós temos nos dedicado a falar com aqueles que buscam o processo de conversão. Já abordamos diversos temas desde o início de um processo de conversão, quais os segmentos dentro da fé judaica você pode ou deve buscar, o que você de fato está buscando, se é uma conversão ao judaísmo ou se ser Bnei Noach. Aliás, já falamos sobre o que é ser Bnei Noach nessa série, falamos sobre os conceitos dentro da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, e temos falado também sobre os 13 princípios e começamos agora a abordagem sobre os mandamentos. Na semana passada, a gente falou sobre o Shabat, sobre a instituição do Shabat para os filhos de Israel. Hoje, a gente vai dar prosseguimento nesse tema do Shabat, mas abordando um pouco mais dentro daquilo que é a prática do Shabat, mostrando qual a importância de cumprirmos com as regras do Shabat. Daí o que acontece? Como a gente falou do Shabat sendo entregue aos filhos de Israel na semana passada, algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando se o gentio também não pode guardar o Shabat, se o Shabat é proibido para o gentio, ou se as leis da Torá são apenas para o povo de Israel. Bom, vou começar nessa linha de pensamento então com vocês hoje. Se você tem a Bíblia, Salmos 147 nos diz assim no versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Quando você lê esse texto na versão da Bíblia linguagem de hoje, fica ainda mais claro aquilo que o salmista queria nos dizer. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia. O que dizer então sobre esse texto dos Salmos? Bom, a gente já falou que se o gentio quiser servir a Deus, quiser se achegar ao Deus de Israel, guardar os mandamentos dados a Israel, é plenamente possível. Por isso mesmo a gente está fazendo essa série da conversão à fé judaica. Se eu não acreditasse que a conversão é válida, nem falaria acerca disso com os gentios, Mas os gentios que querem cumprir os mandamentos de Deus entregues ao povo de Israel, deve buscar então o caminho da conversão, se achegar aos segmentos judaicos, de acordo com aquilo que ele espera, mas esses segmentos, convém lembrar, devem ser segmentos que buscam com sinceridade transmitir os valores da Torá para as pessoas. Não dá para tratar o gentio como uma pessoa inferior, como uma pessoa que está aqui, mas que não precisa cumprir os mandamentos, Não, isso não é feito, não é uma prática idônea, vamos dizer assim, Mas o que eu posso dizer a mais? Bom, a gente sempre tem que pegar os textos bíblicos, tá? Então, Deus deu a sua lei aos filhos de Israel. É fato que as demais nações ignoram as leis de Deus. Mesmo aqueles que dizem servir ao Deus de Israel, como nos segmentos cristãos, se você pergunta sobre as leis da Torá para ele, que são as leis de Deus, eles desconhecem, ou eles têm um conhecimento muito superficial. E isso acaba impossibilitando essas pessoas, muitas delas, na sinceridade de seu coração, de se achegarem ao povo verdadeiro, ao povo de Israel, ou ao Deus de Israel. Mas dentro da Torá,
Existem alguns textos, por exemplo, o Êxodo capítulo 12, quando fala acerca da instituição da Páscoa ou do Pêssar, que o gentio deveria, sim, cumprir a mesma lei que o povo de Israel, se, claro, o gentio quisesse servir ao Deus de Israel. Mas olha o que diz Números capítulo 15, versículos 14 ao 16. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Então veja só, alguém que peregrinasse, algum estrangeiro que estivesse ali no meio do povo de Israel e quisesse oferecer um sacrifício, uma oferta queimada de aroma agradável, quer dizer, uma oferenda ao Deus de Israel, ele deveria fazer como vós fizerdes, assim fará ele. Significa que o gentio ele tinha a obrigação de seguir as regras que eram dadas aos filhos de Israel. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro, que morar entre vós, por estatuto perpétuo, nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. Então veja só, aqui já é dentro da comunidade. Quanto à congregação, há apenas um estatuto, apenas uma regra, tanto para você quanto para o estrangeiro. O estrangeiro pode frequentar? Sim, mas o estrangeiro deve se sujeitar às mesmas regras do povo de Israel. Por estatuto perpétuo, então isso nunca mudaria. E não mudou até hoje. Se o gentio quiser se converter, quiser se achegar ao povo e ao Deus de Israel, ele deve seguir as mesmas regras da Torá que Deus estabeleceu ao povo de Israel. Não pode dizer para o gentio que ele não precisa guardar os mandamentos. Não, de fato, o gentio não precisa, se ele não quiser servir ao Deus de Israel. Mas se ele está no seu coração com vontade, com anseio de servir ao Deus de Israel, ele deve sim conhecer os mandamentos, conhecer a Torá e passar a praticá-las como o povo de Israel. Isso tem que ficar muito claro. Aí o versículo 16 nos diz: a mesma lei e o mesmo rito, a mesma forma de culto haverá para vós e para o estrangeiro que mora convosco. Então, baseado nesse texto de Números, capítulo 15, a gente já vê muito claramente que é possível ao gentio se aproximar e servir ao Deus de Israel, mas mesmo que ele queira oferecer um sacrifício, esse sacrifício deve ser feito de acordo com as regras do povo de Israel. Uma mesma lei deveria haver sempre. Estatuto perpétuo para vós e para o estrangeiro que peregrinar no meio de vós. Logo, se o gentio quiser cumprir Shabbats, quiser cumprir as festas, ele deve fazer conforme o povo de Israel. Porque Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, lá na Brit Hadashah, na carta aos Romanos, capítulo 9, ele deixa isso muito claro. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, nos diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, ou seja, as leis pertencem ao povo de Israel. Então o gentio não pode falar, não, essa lei foi abolida, essa aqui não serve mais. Não, as leis pertencem ao povo de Israel. O culto e as promessas, ou seja, o rito de culto é o rito judaico. E as promessas Deus prometeu aos filhos de Israel. Por quê? Porque as nações ignoram as leis de Deus. Ignoram, desconhecem os preceitos que o Eterno deu aos filhos de Israel. Isso está lá, como já mencionei, em Salmo 147. Deles também são os patriarcas, e também deles é o Mashiach, o Cristo ou o ungido, segundo a carne, o qual é sobre todos, seja Deus bendito eternamente. Amém. Quando a gente começa a estudar sobre o Shabat, a gente já viu na aula passada que o Shabat é um mandamento, um sinal entre Deus e o povo de Israel, a gente começa a entender, ter uma percepção da santidade desse dia. E para isso a gente precisa estudar um pouco mais dentro dos conceitos do povo de Israel. E o Midrash
Mais uma vez eu vou usar aqui esse livro, Shabbat, o Dia da Eternidade, de Aryeh Kaplan. Midrash nos diz assim: todos os dias formavam pares, com exceção do Shabbat. Domingo fazia par com segunda-feira, terça com quarta e quinta com sexta. Mas e o Shabbat? Somente o Shabbat ficava sem par. Quando o Shabbat se queixou com Deus, o Eterno então proclamou: o povo judeu será o seu parceiro. Os judeus são o que completa o Shabbat. Falei na aula passada, não se sabe se foi o Shabbat que guardou o povo judeu ou se foi o judeu que guardou o Shabbat. O Shabbat, por servir de sinal entre Deus e o povo de Israel, ele exige especial cuidado, especial atenção. Não se deve relativizar tudo, gente. Muitas vezes as pessoas erram ao relativizar os preceitos, as tradições, os mandamentos de Deus, né? Ah, mas isso é no tempo antigo. Agora não precisa mais. Quem age dessa maneira, quem age dessa forma, desconhece os mandamentos de Deus e, obviamente, também desconhece o prazer de cumprir os mandamentos. Desconhece a recompensa de cumprir esses mandamentos e acaba menosprezando aquilo que pode trazer à própria pessoa um pouco da Shekhinat Hashem, da santidade, da presença divina sobre a vida dela. Vamos ler um pouco do livro aqui então? O Shabbat, o Dia da Eternidade. Na página 31 nós temos assim: a grande esperança do povo judeu é a era messiânica, que será seguida por um tempo de harmonia universal. Serão tempos nos quais o homem aprenderá a viver em paz com os seus semelhantes e com a natureza. Ele marcará o fim de todas as guerras, injustiças e explorações. No Talmud, a era messiânica é chamada de Yom Shekulo Shabbat, o dia em que tudo será Shabbat. Então o Talmud conecta o Shabbat com a era messiânica, o dia em que tudo será como o Shabbat. Como descreve a Bíblia em Miqueias capítulo 4, cada um sentará debaixo da sua videira e sob a sua figueira, e ninguém lhe causará medo. É a santidade do descanso do Shabbat. A vinda do Messias anunciará a maior revolução da história da humanidade. Ela representará o triunfo derradeiro do homem sobre o animal. O Shabbat é um ensaio para essa revolução. Em cada Shabbat, compartilhamos do mundo vindouro, da paz e harmonia da era messiânica. Então, quando a gente guarda o Shabbat, quando a gente santifica o Shabbat, quando a gente vivencia o Shabbat, a gente está anunciando ao mundo a era messiânica, os dias do Mashiach. O judeu que respeita o Shabbat conhece o significado da verdadeira harmonia e tranquilidade. Ele sabe como usá-la e como elevar-se com ela. Quando a gente santifica o Shabbat, a gente encontra essa harmonia, essa tranquilidade, e a gente consegue então se elevar-se espiritualmente através da santidade do Shabbat. Quando vier a revolução messiânica, o homem não estará preparado. Respeitando o Shabbat, ele estará pronto para o dia em que tudo será Shabbat. Claro, quando a gente guarda o mandamento, quando a gente tem o sinal entre Deus e o seu povo, quando a gente respeita o Shabbat, quando a gente honra o Shabbat como é devido, e o Shabbat representa uma porção, a 60ª parte do Olam Rabá, quando a gente respeita o Shabbat, a gente consegue então estar preparado para o dia em que tudo será o Shabbat. Quando a gente acha bom o Shabbat, o Shabbat é muito bom, é maravilhoso, como é gostoso estar na santidade do Shabbat, quem dera todos os dias fossem como o Shabbat. Muita gente fala isso. Essas são as pessoas que santificam o Shabbat, que transformam o Shabbat num dia de eternidade. O Shabbat nos mantém conscientes da nossa meta final na vida. É muito fácil ser engolido pelas coisas terrenas. O Shabbat nos lembra constantemente de uma realidade superior.
Quando a gente para os nossos afazeres na sexta-feira e tem um dia de santificação, a gente se desconecta desse mundo em busca de uma realidade superior. Quem santifica o Shabat, ele está mais perto da realidade espiritual e não dessa vida terrena. O Shabat nos ensina a planejar com antecedência. O mandamento é: lembra-te do dia do sábado. Então a gente lembra todos os dias e a gente se prepara, se planeja para o Shabat. Com que roupa eu vou à sinagoga? Eu vou deixar tudo pronto para no Shabat ninguém me perturbar e eu buscar a santidade. Já vou deixar todas as coisas preparadas para o Shabat, a alimentação, tudo certinho, para poder desfrutar desse dia sagrado. Tudo o que comemos no Shabat precisa ser preparado de antemão. O mesmo vale para a eternidade. Ao falar da futura recompensa, o Talmud diz: aquele que se prepara na sexta-feira comerá no Shabat. Ou seja, quando a gente se prepara para o Shabat, a gente também está tendo uma lição para a nossa vida, de nos prepararmos para o Olam Rabá. Porque Avot, no Tratado Talmúdico, nos diz que este mundo é o vestíbulo ou a antessala do mundo vindouro. A gente tem que se preparar nessa vida para entrar no Olam Rabá. Toda vez que preparamos para o Shabat, também estamos nos lembrando de preparar para o mundo em que tudo será Shabat. Lembramos-nos de que nossa estadia neste mundo é apenas uma preparação para algo muito mais elevado. Olha a importância do Shabat para o povo de Israel. Por isso que o salmista diz que as nações ignoram os preceitos de Deus. Qual nação reconhece a santidade do Shabat? Muito difícil. Vamos à página 35 desse livro agora. O que nos diz Aryeh Kaplan? Na página 35 ele fala assim: o Shabat é muito mais do que um mero conjunto de regras. Agora a gente começa a entrar nas regras do Shabat. É realmente um estilo de vida totalmente diferente. A única maneira pela qual se pode aprender um estilo de vida é vivenciando-o. Coloque-o por escrito e ele parecerá difícil e descomunal. Quando você começa a vivenciar o Shabat, a entender a santidade desse dia, vivenciando, ele vai passo a passo transformando a sua vida. Mas quando você coloca: eu tenho que fazer isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso, você olha e fala: não, é muito difícil, né? Então parecerá difícil e descomunal. Comece a vivenciar o Shabat, aprendendo passo a passo, desapegando dos costumes anteriores, das preocupações da vida, até estar finalmente apto a se entregar na sua relação com Deus, através da conexão que é trazida através desse dia sagrado, que é o Shabat. Na Torá, nós não temos especificados todos os aspectos e proibições do Shabat. Basicamente, as regras você vai encontrar no Talmud, em livros. Sempre falo para vocês, livros, gente, leitura, estudo. O conhecimento transforma, gente. Livros sobre o Shabat existem vários, como esse mesmo que eu tenho mostrado, que tenho usado para vocês, Shabat, Dia da Eternidade, de Aryeh Kaplan. Mas hoje eu trouxe outros 3 livros para mostrar para vocês sobre o Shabat. Esse livro aqui, Shomer Shabat, ele traz as regras do Shabat, né? Então ele diz sobre vários assuntos, né? Como utilizar, como se preparar, as leis referentes à louça, né? Então você pode pegar esse livro aqui, detalhe por detalhe, tá? Varal, você pode pendurar roupa no Shabat? Será que pode? Será que não pode? Tudo isso está no Shomer Shabat. Tem esse outro livrinho aqui também, chamado Shabbat Shalom, guia prático para desfrutar do Shabat em casa. E por fim, mostro para vocês o que é respeitar o Shabat. O que é respeitar o Shabat? Um guia para o seu cumprimento e compreensão. Tá? Esse aqui, Dr. Isidor Grunfeld. Você pode adquirir todos esses livros
entrando em contato com o telefone que está aparecendo aí no vídeo. Você vai falar com o Yaakov, vai falar que assistiu no canal da Havat Hesed. Ele vai oferecer todos esses livros para vocês num preço bom. E ele vai dar para vocês a oportunidade de conhecer um pouco mais da fé judaica através do conhecimento que vem dos grandes rabinos do povo de Israel. Agora, deixando um pouco de lado esses livros e voltando a falar dos mandamentos específicos no Shabat, nós temos em Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 1 até o versículo 3, algo muito relevante que vai começar a te dar um parâmetro sobre os mandamentos do Shabat, o que pode e o que não pode fazer. Êxodo 35, versículo 1, então, nos diz assim: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Bom, aqui tem uma coisa muito clara, que é: não se pode acender fogo no Shabat, de forma alguma. Não importa se é fazendo uma fogueira, se é riscando um fósforo, ou mesmo apertando um botão ali no seu fogão. A questão não é como fazer, mas sim o criar. O não fazer fogo nas vossas casas no dia de Shabat entra naquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre as pessoas relativizarem o mandamento. Isso aí era nos tempos de Moisés, porque naquela época eles pensam que os homens eram homens das cavernas, né? Que ficavam raspando o atrito entre uma pedra e outra até produzir o fogo. Não é isso. O não fazer fogo tem a ver com o criar e não com o atrito, não com o tamanho do trabalho. Se a gente for pensar dessa forma, né, com o trabalho, tem coisas que não são muito trabalhosas hoje. Tem coisas que você pode dizer, mas não é trabalho nenhum. Eu lavo toda a louça sem problemas. Para mim não é trabalho, é um prazer poder lavar louça. Mas no Shabat? Será? Será que você não está relativizando o mandamento? Será que você está interpretando da maneira adequada? Mas eu gosto de lavar o carro no Shabat, por exemplo. Lavar o carro é uma coisa que me dá prazer. Mas no Shabat? Será que esse é o propósito? Onde está a santificação nisso? Eu gosto de cortar grama, me dá tranquilidade no Shabat. Não, mas será que esse é o propósito? Então não tem a ver com o esforço físico ou com o te dar prazer, mas tem a ver com o criar, né? O não acender fogo é não criar algo novo, não criar uma chama. Um outro aspecto que nós vemos ao ler Êxodo capítulo 35 é que esse capítulo dá início à construção do Mishkan, o tabernáculo onde os filhos de Israel buscavam a presença de Deus. Então, a partir daí, os sábios deduzem que mesmo durante a construção do lugar sagrado para os filhos de Israel, o Shabat deveria ser respeitado. Mesmo durante a construção do Mishkan, o Shabat tinha que ser um dia de santificação. Não se podia construir. E tudo aquilo que foi necessário para a criação do Mishkan era considerado trabalho. E aí surgiram as 39 melachot, as 39 proibições do Shabat. Então, se quisermos saber quais os tipos de trabalho proibidos no Shabat, precisamos somente analisar a construção do tabernáculo e achar todos os tipos possíveis de trabalho que a compunham. A Torá oral, Talmud, assim o faz e nos ensina que há 39 categorias de trabalho no Shabat. Assim, por exemplo, o tabernáculo requeria todo tipo de trabalho em madeira e metal. Todas as categorias de manufatura têxtil eram necessárias para as cortinas.
Para o teto foi utilizado couro, e isto exigia todos os estágios do tratamento desse material. Muitos produtos vegetais foram usados no tingimento, e eles exigiam vários tipos de atividades agrícolas e de cozimento. Os materiais precisavam ser trazidos do campo externo e havia registros a serem mantidos. Assim, era necessário anotar tudo o que ocorria. Tudo isso é considerado trabalho ritual. A construção do tabernáculo representava um compromisso total do povo judeu com Deus. Como tal, a sua edificação incluía todas as habilidades possíveis que eles pudessem empregar. Por isso, a Torá diz claramente que a sua construção incluía todas as formas de trabalho qualificado. Todas as habilidades humanas contribuíram para a edificação do tabernáculo. São exatamente essas habilidades que não podem ser utilizadas no Shabat. Se compreendermos o significado do tabernáculo num sentido mais profundo, poderemos entender que ele foi escolhido como um veículo para indicar a natureza precisa do trabalho do Shabat. Os nossos sábios ensinaram que o tabernáculo era destinado a ser um microcosmo de toda a criação. Ou seja, o Mishkan era toda a criação resumida ali. Ele foi construído para indicar que é responsabilidade do homem elevar e santificar toda a criação. O tabernáculo representava a parceria do homem com Deus para conduzir o mundo até a sua meta final. Por isso, em certo sentido, a sua construção assemelhava-se ao ato da criação de Deus. Cada uma das 39 categorias de trabalho usadas no tabernáculo é uma contrapartida de algum aspecto da criação de Deus. A cessação delas, portanto, é uma contrapartida exata do descanso de Deus. Ao nos abstermos dessas 39 categorias de trabalho, também estamos estabelecendo um paralelo com o descanso de Deus no Shabat da criação. Então, o que o Rabbeinu Aryeh Kaplan está nos dizendo aqui é que tudo aquilo que estava relacionado com o feitio do Mishkan, seja trazer itens para a construção do tabernáculo, seja costurar. Então, se você olhar, por exemplo, a mulher que fala, eu vou no Shabat, eu gosto de passar o tempo fazendo crochê. Ela está tecendo, costurando, não é permitido. Mas eu não vou ter nenhum lucro com isso. Não se trata de ter lucro. Se trata de um trabalho que estava relacionado com a construção do Mishkan. Então, transportar e várias outras coisas, tingir. Bom, para resumir, eu vou falar para vocês agora quais são as 39 melachot. Nós não vamos discutir sobre elas, não no vídeo de hoje. Talvez na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma das 39 melachot. Por isso eu falo para você, inscreva-se no canal aí, ative as notificações, porque isso é importante para a sua vida espiritual, para você entender um pouco mais daquilo que é a fé judaica. Então vamos lá. Vou pegar para vocês, vai aparecer um quadrinho aí, as 39 melachot, as 39 proibições do Shabat, que estavam relacionadas com a construção do Mishkan. Primeiro, transportar. Segundo, queimar. Terceiro, extinguir. Quarto, fazer acabamento. Quinto, escrever. Sexto, apagar. Sétimo, cozinhar. Oitavo, lavar. Nono, costurar. Décimo, rasgar. 11ª melachá, amarrar. 12ª, desamarrar. 13ª, moldar. 14ª, arar. 15ª, plantar. Não é permitido plantar no Shabat. Por quê? Bom, na próxima semana a gente vai falar com mais profundidade. Mas você plantava vegetais, plantava as coisas, e desses vegetais eram utilizados para tingir tecidos, por exemplo. Então, plantar não era permitido.
cegar, 16ª, 17ª, colher, 18ª, debulhar, 19ª melachá, joeirar, 20ª melachá, escolher, 21ª, peneirar, 22ª, moer, 23ª, amassar, 24ª, pentear, 25ª, fiar, 26ª, tingir, 27ª, fazer ponto em série, 28ª, urdir trama, 29ª, tecer, 30ª melachá, 30ª proibição, desembaçar, 31ª proibição, construir, 32ª, demolir, 33ª, pegar em armadilha, 34ª, cortar, 35ª, abater, 36ª, esfolar, 37ª melachá, curtir o couro, 38ª, amaciar o couro, e 39ª melachá, marcar. Estas são as 39 melachot, as 39 proibições, de acordo com os sábios de Israel, as 39 proibições de se fazer no Shabat. Então, por ora, o que é relevante para você que está iniciando um processo de conversão? Entender que o Shabat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Segundo, entender que é preciso se aprofundar na santidade desse dia. Terceiro, entender que as proibições do Shabat não visam te coibir de fazer coisas, mas te conectar com Hashem, te conectar com Deus. Quarto, nos despertar para a necessidade de nos desconectarmos desse mundo, para nos conectarmos com Deus. Aqui cabe um adendo para vocês, uma dica para vocês. Habitue-se a não usar a televisão no Shabat, não ligar a televisão, não ficar usando o computador no Shabat, celular. Desvincule-se do celular pelo menos no Shabat, você vai ver que o seu dia vai melhorar. Pare de joguinhos seja no computador ou seja outro tipo de jogos. Pare, isso não traz santidade para o seu dia. Internet, cuidado com a internet, gente. Todos os dias da semana, mas no Shabat. Mas eu só vou pesquisar. Quando você vai pesquisar, você já começa a fazer coisas que não são apropriadas para a santidade desse dia. E com isso, a santidade do seu Shabat vai se distanciando de você. Use o seu tempo do Shabat para ler a Torá, para orar, para buscar aquilo que é sagrado. Daí você começa a entender a santidade desse dia. E esse dia começa a mudar a sua vida espiritual. Se você fizer isso, você vai perceber a grande mudança nesse ponto da sua vida. Quando você começar a se desconectar da vida material, da vida física, para se conectar com o sagrado, você vai ver uma grande mudança. Deixe que o Shabat mude a sua vida. Você vai ver que você vai ser transformado através da santidade desse dia. Se você gostou, dá o joinha, compartilha aí nas redes sociais. Na próxima semana, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as 39 melachot. Inscreva-se no canal, ative as notificações aí, porque daí cada novo vídeo, a gente tem vídeo ao vivo toda sexta, sábado, domingo de manhã, domingo ao meio-dia. A gente tem vários vídeos ao longo do final de semana e do início da semana, no domingo, no Yom Rishon. Mas ao longo da semana, aí, de segunda a quinta, a gente tem novos vídeos que vão sendo acrescidos aí ao canal. E se você está inscrito, você vai ser notificado a cada novo vídeo, tá bom? Por enquanto, obrigado pela sua companhia. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Nosso WhatsApp aparece aí na descrição do vídeo e a gente com carinho vai responder a todas as dúvidas, a todas as pessoas que com sinceridade buscam uma conversão ao povo e ao Deus de Israel.
Grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.